Eu volto para fazer algumas ponderações sobre o momento em que nós vivemos. Numa república, numa democracia, as instituições, elas têm que cumprir o seu papel constitucional da forma mais transparente possível. E as críticas, elas são comuns. Quando o homem público, ele não só conhece o conceito de republicanismo, de democracia, mas quando ele pratica esses conceitos. Eu volto a falar em relação à questão da aprovação dos 307 cargos do Ministério Público, projeto esse, mandado para cá pelo Procurador-Geral Éder Pontes, e que se tentava ali também criar o 13º para-ticket alimentação. Naquela ocasião, votei contra. Quando o próprio presidente esteve numa reunião, que foram convidados todos os deputados na sala da presidência, eu disse na presença do procurador que eu era contra o projeto e principalmente contra o fato daquele projeto ser mandado para cá às vésperas do recesso para ser votado em regime de urgência. Nunca escondi isso. Disse naquela entrevista, na qual agora eu sou acusado pelo Ministério Público de quebra de decoro e ilações graves e não sei mais o que ficava parecendo uma troca de favores. Porque 5 dias antes, aproximadamente, o Ministério Público arquivou uma representação contra o presidente da Assembleia em função da falta de acesso à informação conforme prega a lei de acesso à informação. Depois, o próprio Procurador-Geral vai à imprensa e critica os jornalistas, ao invés de criticar a falta de facilidade da Assembleia de dar acesso às informações aos jornalistas ou quem quer que seja. Na sequência, o Ministério Público manda para a Assembleia Legislativa um pedido de informação para que a Assembleia informe quais funcionários do Ministério Público estiveram aqui no dia da votação. Muito obviamente, para punir, perseguir estes funcionários. Do contrário, para que esse pedido? Agora, hoje, está sendo divulgado, já saiu no Gazeta Online, que um funcionário do Ministério Público vai sofrer um processo ali administrativo, porque teria disparado um e-mail para os demais funcionários criticando a aprovação daquele projeto. Hoje nós ficamos sabendo que o Ministério Público fez uma representação no Tribunal de Justiça contra a minha pessoa, mais ou menos nesse mesmo sentido. Eu fico pensando, nós estamos no século XXI. O Ministério Público é um órgão que deveria primar pela transparência, deveria primar pelo rigoroso cumprimento da lei, no caso da Lei de Acesso à Informação, em que o próprio Procurador-Geral vai no jornal, de certa forma, defendendo a dificuldade que foi dada aqui na Assembleia para essas informações. Ora, será que nós não conseguimos lidar com a crítica? Será que então ninguém pode criticar o Ministério Público, nem funcionário, nem eu como parlamentar, nem a sociedade? Isso já tem um histórico. Em 2015, o Tribunal de Contas pediu explicações, através de auditores e conselheiros, de contratos do Ministério Público mal explicado. Na época, o Procurador-Geral era o senhor Éder Pontes, que ao invés de responder aos questionamentos do Tribunal de Contas, resolveu atacar os auditores e o conselheiro relator. Então, assim, o que é isso? No ano passado veio para cá um projeto, a meu ver, esdrúxulo, que concede amplos poderes
ao procurador-geral. Então hoje, por exemplo, se um político lá em Ecoporanga cometer um crime que não seja da sua atividade política, o promotor de lá tem que imediatamente passar esse processo para o procurador-geral, coisa que não existe em estado nenhum. Qual é a ideia de tudo isso, então? E aí eu pergunto, o Ministério Público, ao pedir nomes de quem esteve aqui no dia da votação, ao fazer a representação no Tribunal de Justiça contra mim, abriu-se uma representação aqui, mas a pessoa pediu sigilo, que eu não entendi nada, né? A pessoa fez um pedido de investigação para quebra de decoro, mas em seguida fez um pedido para que haja sigilo. Eu custa acreditar que nós estamos no século XXI, no Espírito Santo. Fica parecendo que nós estamos numa cidade como aquelas das novelas, tipo Sucupira, Tubiacanga, Cerro Azul, onde as pessoas que têm um poder muito grande acham que não podem ser criticadas de forma nenhuma, porque elas têm o poder. Agora, aquilo que eu disse um dia aqui, e eu falava muito isso como professor, né? Quem investiga o investigador? Quem fiscaliza o fiscalizador? Quem julga o julgador? Eu acho curioso, assim, quando a gente observa, por exemplo, o que aconteceu no estado do Rio de Janeiro. Um estado que está praticamente falido de tanto que se roubou naquele estado. E por anos a fio, não foi em um ano, não foi em 6 meses, não foi uma vez, por anos a fio. E ninguém viu nada naquele estado. Os órgãos fiscalizadores daquele estado, ninguém viu nada. O Tribunal de Contas não viu nada, a Assembleia Legislativa não viu nada, o Ministério Público daquele estado não viu nada. Precisou de uma investigação federal para que aí sim se descobrisse o que estava acontecendo no Rio de Janeiro. Talvez seja emblemático o exemplo do Rio. Agora, nós precisamos aqui no estado, porque existe sim ainda aqui no estado pessoas que acreditam que elas mandam no estado e ai de quem discordar de qualquer coisa, mas ainda eu acredito na República, eu acredito na democracia, eu acredito na Constituição, eu acredito, com todas as falhas que existem. E nós estamos numa luta por aquilo que é certo, por aquilo que é correto, por aquilo que é republicano, por aquilo que é democrático, por aquilo que é transparente. Como eu falei no meu discurso anterior, é espantosa a quantidade de denúncias no Ministério Público que sequer são investigadas. E às vezes, porque é claro, muita gente não tem coragem de falar, muita gente tem medo dessa perseguição do próprio Ministério Público, conforme eu estou sofrendo agora, os funcionários lá de dentro estão sofrendo. Mas a boca miúda, gente de dentro do próprio tribunal, do próprio Ministério Público, diz, olha, determinadas coisas não vão avante porque é fulano, beltrano, esse crano que está envolvido. Como eu falei, quando terminou a gestão da Elda Speldo, ela arquivou no atacado uma infinidade de denúncias envolvendo principalmente agentes do governo passado, sem justificativa, sem um parecer elaborado para explicar por que aquilo... Eu recebi denúncias anônimas no meu gabinete e veio documentado. E por aquilo, estava escrito ali que também aquilo tinha sido entregue ao Ministério Público e ao GAECO. Eu fui à procuradora Elda com uma cópia daquilo e pedi a ela que me dissesse o que o Ministério Público tinha feito, qual o encaminhamento que tinha sido dado. Eu até hoje estou aguardando a resposta de qual encaminhamento aquelas denúncias tiveram. Até hoje eu não sei.
Mas o que mexe mesmo com o Ministério Público é ser criticado. Não é o fato de chover denúncias das mais variadas e essas denúncias não terem prosseguimento. O que mexe, o que faz, o que move a chefia do Ministério Público é ser criticado. Não pode ser criticado. Não interessa quem, porque vai pagar por isso. Eu já disse e volto a dizer, eu não temo nada, absolutamente nada, porque eu acredito na justiça, eu acredito na constitucionalidade e eu sei exatamente quais são as minhas prerrogativas. Longe de ser unanimidade, nunca tive essa intenção nem como professor, nem como absolutamente nada. Mas me guio, me norteio pelo certo, me norteio pelo que é constitucional, pelo que é republicano. Aceito críticas, sou criticado o tempo inteiro. As pessoas publicam, às vezes, absurdos. Às vezes, quando eu posto alguma coisa, me criticam também. Mas sou democrata o suficiente para aceitar críticas. Infelizmente, não é o caso de todos nesse Estado. Então, aquilo que agora se desenvolve tem um lado positivo e eu já disse, porque nós vamos ter oportunidade de esclarecer muita coisa para a sociedade. Muita coisa que não está esclarecida, que não está clara para a sociedade, que ela não entende. Nós poderemos usar esse fato de forma pedagógica mesmo, para explicar exatamente tudo e como as coisas se procedem no Estado. E é óbvio que será muito bom que outras instâncias acompanhem de perto o desenrolar de tudo isso. Vai ser fundamental que isso ocorra. Então, talvez nós estejamos num momento, numa oportunidade única aqui no Estado, de que as pessoas entendam claramente, exatamente qual é a função de quem, o que, como se faz, por que não faz, o que deixou de ser feito, como está sendo feito, quem faz. Vai ser uma grande oportunidade para todos nós. E hoje, o bom, assim, é que hoje, com todos os problemas que existem nas redes sociais, nós podemos divulgar pelas redes sociais e informar sem inventar, sem praticar fake news, sem jogar para a plateia, mas explicar à sociedade de uma forma didática tudo e como as coisas se procedem. Muito obrigado, presidente.